Fala aí, torcida tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, rapaziada. No vídeo de hoje aí, Arnaldo Ribeiro repercutindo e falando dessa venda, né, de Matheus Alves, né, que o São Paulo recentemente encaminhou a venda ao CSKA Moscou. Beleza? Preço muito baixo, pessoal. O São Paulo vem se desfazendo aí dos seus jovens da base, beleza? Se inscreve, curte, compartilha, dá aquela moral. Tamo junto. Ora, ô Vessa, então o São Paulo, tudo bem, tem que fechar na Azul, tem que fechar na Azul, tem que fechar na Azul. A questão é, a que preço você fecha na Azul? Se fecha na Azul e você dilapida todo mundo que você tem de bom na base, o ano que vem você vai, possivelmente, estar no vermelho de novo. Então, do que adianta, aí você vai perdendo os jogadores que pudessem valer fazer mais. alguma coisa. É que eu acho que talvez o fechar no Azul, o torcedor tá achando que talvez é pra pagar conta mesmo. Sim. Deve ser um desespero. O que fica pior ainda. Isso, não é só fechar o ano no Azul e ter uma terminologia bonita e você terminar bem administrativamente. Me parece que é uma questão de sobrevivência, de pagar o salário do mês que vem. Se for isso aí... Talvez é isso. O Corinthians está vivendo uma situação, tá pegando uma situação para pagar o mês que Mas tá vindo. o São Paulo tem discurso de FDIC, de apertar cinto, de não sei o quê, pá. Aí O São Paulo precisa outra coisa. O São Paulo precisa terminar o ano em superávit. E agora, qual o preço? Esse preço aí que a gente tá vendo, né? Essa é a questão. Né? Liquidando a base, é o que você falou, vai fazer falta lá na frente. Faz falta no ano que vem, né? Não é jogador... Vai ficar saindo pela torneira um Alves furando lá. Não é toda geração que é o Messi, mas é um bom jogador. Sim. As gerações são assim, às vezes fica gerações ruins, gerações boas. Se numa tacada só, você já se livrou desse, já livrou do William Gomes, já se livrou agora do menino que tem 15 anos, de uma vez... Aí depois, passa o tempo, aí o cara volta, o Luiz Araújo, volta aí pro Flamengo e vira um jogador importante. É parecido até aquele momento, né? David Neres, Luiz Araújo, tudo mais ou menos ao mesmo tempo. Né? Então a grana desses caras, pra onde foi parar, por exemplo? E o São Paulo vendeu ali a toque de caixa naquela primeira passagem do Rogério Ceni. Agora, bom, o Crespo nem chegou, ele vai chegar aqui e aquele menino que eu vi jogando, não tá mais. Olha que beleza. Em compensação, o Crespo tá entendendo, não vende ninguém ainda dessa turma que pode ser negociada, que eu quero ver. Pois é. Luan, essa turma aí. Luan, Igor, Vinícius, tal, que eram jogadores já de saída do São Paulo, foram jogadores importantes na época que o Crespo dirigiu o clube. O Crespo tem um trauma em relação ao lateral direito. Ele terminou o trabalho dele lateral direito, porque o Igor Vinícius se machucou de novo e o Daniel Alves tinha abandonado o barco, se você lembra. Se machucou quando? Na época naquela ocasião. O lateral direito do São Paulo no final da era Crespo era o Igor Gomes, ele mesmo. Os caras leem Igor, achando que é o Vinícius. É o Igor Gomes, esse que tá no Atlético, que era meia, teve que jogar improvisado lateral. Não tinha lateral direito São Paulo. O Crespo vai pegar um elenco curto, com vários jogadores machucados. Essa venda do Alves, ela não vai ser transportada por investimento num jogador de 6 milhões de... Mas, tem parte da torcida pensando nisso. Vai vender e vai contratar outro. Não. O contratar outro... Grana aí você não contrata ninguém. Não, contratar outro é abrir espaço na folha de pagamento pro Dineno. Jogadores, livres no mercado, em que você não precisa pagar... O São Paulo não vai gastar um centavo em direito federativo. Ele não tem. A engenharia financeira do São Paulo impede investimento em jogador. O Marcos Antônio, que seria para permanência. Por exemplo, vou vender o Alves para contratar em definitivo o Marcos Antônio. E tem o Juan também, né? O Juan, que está machucado, né? Boa. Marcos Antônio e Juan, você precisaria investir para contratá-los, que foram negociações pré-FDIC. O Marcos Antônio está ficando com uma negociação que é um reempréstimo para que seja transportada para o ano que vem a questão da obrigatoriedade da compra em definitivo do jogador. Porque o São Paulo não tem dinheiro para pagar, né, a Lazio da Itália os direitos federativos do jogador. Se você estivesse se desfazendo de garoto para conseguir a manutenção de realidades, talvez... É uma coisa. Era aceitável. O garoto eu não sei o que vai vingar. Esses dois aqui eu já sei que podem me ajudar bastante nos próximos 3 anos. Tá aqui, eu tô ficando com eles.
seria uma coisa mais aceitável. E assim, né, no final das contas, Vessone e Tironi, fechar no azul para um clube como o São Paulo é obrigação de qualquer presidente. Sem dúvida. Obrigação. Falou bem. Obrigação. E não é mérito. E o buraco que o São Paulo se enfiou tem participação das gestões anteriores? Tem. Depois de 4 anos e meio da gestão Casares, é obra do atual presidente do São Paulo. Perfeito. Que não conseguiu viabilizar o clube em 4 anos e meio. E agora tá numa situação desesperada. E que não tem pouca arrecadação. Lembrando, tirando os times que não soltaram o balanço, que é um absurdo, Botafogo e tal, é a quarta maior receita do país. Exato. Tá. Flamengo, Palmeiras, Corinthians e São Paulo. E sem ganhar nada. 700 e poucos milhões, sem ganhar. Sem ganhar e sem vender jogador. Isso. No ano passado. Exatamente. Essa é o que deixa o buraco, a situação um pouco mais complexa, né? Porque estamos falando... É aquela história, né? Quando um presidente, uma direção assume e fala, não, pegamos aqui um negócio horrível, abrimos o armário e tinha um monte de esqueleto lá e tal. Passaram-se 4 anos. Cada vez fica mais longe, não sei se vocês concordam, o papo do Casares da primeira, quando conquistou a Copa do Brasil. Nós optamos por não vender para a questão esportiva. Já faz 2 anos isso. Já faz 2 anos. E a questão, e os caras que eles iam vender naquela ocasião, hoje não sei se serão vendidos. Um é o Nestor, o outro era o Pablo Maia. Esses caras têm mercado hoje? Não. O Nestor não vai pro exterior. O time da grande venda perdeu. E nem o Pablo Maia. Vendido, mas... E nem o Pablo Maia, né? Que tá voltando agora de contusão. Então, até isso tem... Até essa justificativa, ela chega uma hora que ela não serve mais. Claro. Que é o que está acontecendo, me parece, agora. E eu acho bizarro você acabar de contratar um técnico e antes do cara chegar, você vender. E se o cara achar que ele é o Pelé, sem dúvida, quisesse jogar com o cara, e eu, o que fazer? Sinceramente, eu duvido que nesse monte de resolução, cláusula contratual e tal, tá essa situação do Alves. Eu acho que venderam e ele nem tá sabendo. Olha, falamos do Mundial, só jogo legal, falamos até de temperatura de chuva, de advogado, mas agora a gente volta pro planeta Terra. Eu sei onde ele vai chegar. Pra falar rapidamente, Arnaldo, porque ainda tem o Ratão e o Gatão, mas dá tempo de você falar que o São Paulo, que acaba de anunciar o Crespo, vai vender uma, abre aspas, joia da base pelo preço da joinha de bijuteria ali, né? O Matheus Alves que pode estar indo embora. Aquela pizza da porta. Ou é joia da base ou ele vende por 6 milhões. As duas coisas não dá, né? Aliás, entrou ontem no final do jogo o William Gomes. Entrou. E até cheio de gás, até que ele entrou, bater no Messi. Deu uma cacetada no Messi. Mas fala foi aí, uma das vendas. Foi isso que eu quero dizer. Uma das joias da base foi vendida por no... menos de 2 dígitos, como diz. Aciona o botão aspas, né, Opa? Foi uma das vendas baratas do São Paulo dessa temporada, né? O William Gomes no início. Tironi, eu acho que essa vai me provocar. Sexta-feira, audiência brutal, vamos falar do São Paulo. Sim, vamos falar do São Paulo. A chegada do Crespo, ela foi talvez, ou a confirmação do Crespo, ofuscada pela iminente venda de mais um jogador do São Paulo, Matheus Alves, por uma pechincha. Time endividado, em condição precária, vende mal. Ainda mais quando anuncia no mercado que precisa vender desesperadamente. Eu acho que não tem nem segredo, né? O Juca vai vender o carro. Preciso vender meu carro desesperadamente. Se o carro vale 5, ele vai vender por 2, e é 2 que vão oferecer a ele. A meta do São Paulo esse ano não é ganhar campeonato, é não ser rebaixado e terminar no azul, segundo o seu presidente, que já fez 1000 metas a cada ano. Cada ano vai um pouquinho mais pra 2025. Agora, o que suscita, aí você junta as conversas nas comunidades, sobretudo São Paulino e as corintianas também de outra forma. Quando você vê o sucesso do Botafogo, meu amigo. Agora, o sucesso esportivo, no momento, esse recorte, é aquela coisa. O São Paulo tem... que eu só recebi desde ontem, desde a venda do Alves e a vitória do Botafogo, o São Paulo tem que virar SAF. O São Paulo tem que virar SAF. O São Paulo tem que virar SAF. São discussões, para mim, um pouco diferentes. Esse clamor pela SAF é o imaginário que, da noite pro dia, o São Paulo vai estar jogando pelo título mundial. Né? Com a SAF chegou no Brasil... Depois de hora desse exemplo do Vasco. Pois é. Tem exemplos ruins. Tem exemplo ruim também. E ela chegou aos clubes brasileiros que estavam destruídos em processo falimentar.
ainda que o São não Paulo- é o... não que o São Paulo não esteja rumando pra isso, Mas são coisas diferentes, né? Sim. O São Paulo é perfeitamente recuperável financeiramente com uma boa administração. Não era mais o caso do Botafogo, não era mais o caso do Cruzeiro, não era mais o caso do Vasco. Agora, o que o torcedor quer é que ele quer poder entrar na enquete e jogar contra o Liverpool de novo. É isso. E o São Paulo não tem essa perspectiva a médio prazo com o cenário financeiro, mesmo que melhore para o ano que vem, é tudo a passos muito vagarosos. De cágado. Cágado. Aí o torcedor tem que... Cágado, falei, Zé. Sim. Por favor. O torcedor tem que escolher, ou ele vende para um dono e ele não sabe o que vai acontecer, ou vai ter que ter paciência. Não vai ser grande nos próximos anos. Não vai estar disputando coisas grandes nos próximos anos. E às vezes isso acontece. Não, grande continuará a ser. Não vai disputar coisas grandes. É isso. Mais uma informação que você vai saber primeiro por aqui. O São Paulo tem negociações praticamente fechadas para a venda de Matheus Alves, meio atacante de 20 anos de idade, que jogará no CSKA da Rússia. Operação de 6 milhões de euros ou 38 milhões de reais. O tricolor ainda fica com 25% da mais-valia. O que isso significa? Que se o CSKA vender o atleta a qualquer momento nos próximos anos e houver lucro acima dos 6 milhões de euros, esse lucro terá um repasse de 25% destinado ao São Paulo. Digamos que o CSKA negocia o atleta por 10 milhões de euros. Lucro de 4 milhões de euros, o São Paulo fica com 1/4 desse valor, ou seja, 1 milhão de euros. Tricolor que havia renovado recentemente o contrato do Alves e desde então passou a ter 90% dos direitos econômicos. O vínculo só se encerraria em dezembro de 2028. CSKA e São Paulo já trocam a documentação. Para que o anúncio aconteça o mais breve possível, o Tricolor precisava muito vender jogadores. Recentemente já houve uma negociação de um lateral direito chamado Ângelo, que vai para o Estrasburgo da França assim que completar 18 anos de idade. Negócio de 5 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. Esses 5 milhões somados aos 6 milhões do Matheus Alves permitem ao presidente Júlio Casares se aproximar de metas financeiras estabelecidas. E eu tenho contado para vocês há bastante tempo que o Tricolor precisa ser rigoroso com suas contas ao longo do ano de 2025 para que possa fazer valer o processo relacionado ao FDIC. E você, o que pensa sobre esse negócio do Alves negociado, vendido para o CSKA por 6 milhões de euros fixos? Você venderia? Considera um negócio bom? Não faria? Já usa o espaço para comentário, registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. E é isso aí, pessoal, esse foi o vídeo de hoje aí. Deixe a sua opinião aí referente a essa venda bizonha aí que o Júlio Casares fez aí, ou que encaminhou aí a venda do Matheus Alves aí para o CSKA Moscou por 6 milhões de euros. Rapaziada, é uma merreca, né, rapaziada? A gente sabe aí que o clube vem passando por dificuldades financeiras, mas esse valor é muito baixo. Rapaziada, deixa a sua opinião aí, beleza? Já se inscreve, curte, compartilha, dá aquela moral de sempre. Tamo junto. Até o próximo vídeo, pessoal.